A história começa com Ryoma Takuribayashi, um garoto reencarnado de 11 anos. Ele vive sozinho na floresta. Além disso, ele domesticou mais de 1000 slimes. Ryoma alimenta seus slimes com diferentes tipos de comida, fazendo com que eles evoluam para tipos raros com habilidades especiais. Ryoma desenvolveu um slime limpador, que lava seus pratos, e seu slime catador pode comer seu lixo. Ryoma viveu pacificamente com seus slimes na floresta. Então, Ryoma descobriu um grupo de homens na floresta, que tinham um amigo ferido com eles. Ryoma queria ajudá-los. Os cavaleiros estavam cautelosos em relação a Ryoma no início, então ele tentou lhes dizer que tinha remédios. Ryoma não falava com pessoas há muito tempo, e não sabia como pronunciar frases corretamente. Ele então mostrou sua medicina aos cavaleiros, e um dos cavaleiros verificou a medicina seguida. Um dos homens o agradeceu, e Ryoma convidou o grupo para seu apartamento. Em seguida, Ryoma os levou até seu apartamento, e os cavaleiros ficaram surpresos ao descobrir que Ryoma morava sozinho na floresta desde criança. De repente, os slimes pegajosos de Ryoma apareceram, e os cavaleiros quiseram atacá-los, mas Ryoma esclareceu o mal-entendido. O grupo se desculpou, e um dos homens disse a ele que também é um domador de monstros, e que seu primeiro monstro também foi um slime. Depois disso, quando chegaram a um penhasco, Ryoma mostrou a eles seu apartamento escondido atrás de um feitiço, e eles ficaram surpresos com a casa de Ryoma. Então, um dos homens notou que Ryoma tinha móveis apenas para uma pessoa, e quando Ryoma lhes deu poções de cura, eles ficaram surpresos ao saber que ele as fez em self. Então, Ryoma se apresentou e descobriu que Reinhardt Jamil, o chefe de uma família nobre, estava sentado à sua frente. Ele agradeceu a Ryoma pela ajuda. Então, os outros homens se apresentaram. Eles eram os Cavaleiros de Jamil. No entanto, Ryoma soube que eles foram atacados por bandidos na floresta e que seu amigo Hughes ficou ferido. Depois disso, Reinhardt quis saber onde ele aprendeu magia. Ryoma disse que aprendeu com seus avós. Ele contou que eles faleceram há 3 anos e, como resultado, ele vive sozinho. Reinhardt achou a história de Ryoma triste e não queria deixar uma criança viver sozinha em uma floresta tão perigosa. Ryoma disse que não era um grande problema. Então, o mago Camille mostrou a Ryoma um item mágico para analisar suas habilidades. A razão era que eles queriam ter certeza de que Ryoma poderia lidar com a floresta sozinho. Eles perceberam que Ryoma tinha uma resiliência mental muito forte, o que os preocupava. Reinhardt queria pensar em um plano sobre como poderia cuidar de Ryoma. Portanto, Reinhardt decidiu voltar para casa e consultar sua família sobre a situação de Ryoma. Quando Hugh se recuperou, eles se despediram de Ryoma e o agradeceram por sua grande ajuda. Depois, Ryoma se sentiu culpado por não ter podido contar a verdade de que seus avós não morreram. A verdade é que Ryoma vivia no Japão e era um trabalhador de escritório sobrecarregado. Ele tinha que fazer horas extras todos os dias e morreu de exaustão. Então foi informado pelos deuses e eles ficaram surpresos com a calma de Ryoma. Após ouvir que estava morto, Ryoma disse que sua morte não foi uma surpresa para ele, pois trabalhava em uma empresa que o explorava. Então, o deus criador Gen se apresentou. Eles eram deuses de outro mundo, e disseram a ele que morreu de uma forma miserável, espirrando à noite. Ryoma não conseguia acreditar que sua morte era tão patética e ficou envergonhado. Quando recuperou os sentidos, Ryoma teve a oportunidade de receber uma reencarnação. Os deuses disseram a ele que ele teria um novo corpo e renasceria como um menino de 8 anos. Ele seria enviado para outro mundo e ainda teria todas as suas memórias. Antes de Ryoma ser enviado para outro mundo, os deuses o ajudaram a inventar uma história sobre seu passado e lhe deram conselhos e conhecimentos para sua nova vida. Ryoma também não poderia contar a ninguém sobre sua reencarnação e foi enviado para outro mundo. Assim, Ryoma renasceu no mundo. A queda do selo chegou ao outro mundo. Os deuses deixaram Ryoma com um livro de conhecimento sobre o mundo e alguns equipamentos. Ryoma então testou seus poderes. Ele também descobriu slimes e usou seu livro de instruções. No entanto, Ryoma aprendeu a domar monstros usando magia. Essa foi a razão pela qual Ryoma vivia sozinho na floresta. Alguns dias depois, o pai e a esposa de Reinhardt apareceram. Ryoma também conheceu sua filha Eliaria e ficou feliz em conhecê-los todos. Então, a família Jaimil percebeu que Ryoma tinha muitos slimes e se perguntou se todos os slimes caberiam em seu apartamento. Ryoma então ordenou que seus slimes se fundissem. Então, Elise ficou impressionada com Ryoma, pois nunca tinha visto ninguém ter um grande slime. Depois disso, eles disseram que sua família são domadores de monstros, e Eliaria queria domar seu primeiro slime. Infelizmente, eles não encontraram nenhum na floresta como resultado. Então, eles perguntaram a Ryoma se ele poderia mostrá-los. Ryoma lhes mostrou em um mapa onde os slimes aparecem. Além disso, Eliaria queria o conselho de Ryoma sobre os slimes, já que ela não sabe muito sobre eles. A razão era que Ryoma tinha slimes desconhecidos, que nunca existiram antes. Então Ryoma apresentou seus 2 slimes recém-criados, a saber, o slime catador e seus slimes limpadores. Todos ficaram surpresos com o slime limpador, já que seu slime podia remover sujeira muito teimosa imediatamente. Além disso, Ryoma mostrou à família Jamil que os slimes são inofensivos e que eles só comem sujeira.
Em seguida, Eliara queria capturar um slime que evolui para um slime limpador. Ela o perguntou sobre as condições para evoluir tal gosma, mas Ryoma se sentiu desconfortável e contou primeiro aos homens as condições. Quando Rios explicou às mulheres que elas teriam que alimentar a gosma com a água suja do banho, todas as mulheres coraram. Então, todos bateram em Rios, e ele aprendeu a ser mais sensível na próxima vez. Eliária se sentia desconfortável em atrair as gosmas com seu suor na água, mas estava determinada a pegar uma sozinha. Ryoma sabia de sua vida anterior que fazer tudo sozinho era difícil e desejou boa sorte a Eliária para pegar uma gosma. Ela então saiu com um balde cheio de água suja e conseguiu domar sua primeira gosma até a noite. À noite, perguntaram a Ryoma se ele gostaria de viajar com a família Jamil. Assim, Eliária convenceu Ryoma a viajar com sua família. Quando Reinhardt ofereceu a Ryoma guardar sua bagagem na caixa de itens de seu servo Sebas, a família Jamil descobriu que Ryoma tinha sua própria caixa de itens. Eles ficaram surpresos ao descobrir que Ryoma podia usar magia avançada, e Elise se afeiçoou a Ryoma. Ryoma estava feliz com sua decisão, e começou a empacotar todos os seus móveis e itens acumulados. Em seguida, ele se despediu das estátuas dos deuses que estava criando. No dia seguinte, Ryoma estava pronto para sua jornada, e a família Jamil o buscou. Então, Sebas usou um feitiço de dimensão e 2 carruagens com cavalos apareceram de seu portal. No caminho para a próxima cidade, Dimel, a família Jamil descobriu que Ryoma dominava todos os elementos da magia. Além disso, Ryoma disse que ainda podia usar alquimia. A família Jamil ficou impressionada com Ryoma por possuir tantos talentos raros. Quando a noite caiu, a carruagem parou de repente, e Eliaria caiu nos braços de Ryoma. Eles estavam corados. A família Jamil soube que havia problemas devido a um terremoto. Ryoma se ofereceu para ajudá-los e puxou uma capa de chuva que fez com seus lodos pegajosos. Em seguida, Ryoma analisou o problema e criou uma barreira que os protegia da chuva. Depois disso, Ryoma usou feitiços de terra e transformou o solo em tijolos. Ryoma utilizou seus lodos e conseguiu resolver o problema. Todos ficaram impressionados com Ryoma e o agradeceram, pois estavam realmente felizes por ele os acompanhar em sua jornada. Pela manhã, Ryoma chegou à cidade de Gimel e visitou uma nova cidade pela primeira vez desde que renasceu no mundo de Seifal. Então, Ryoma foi à igreja com a família Jamil. Eles queriam descobrir as estatísticas de Ryoma e fazer um cartão de identificação para ele. Em seguida, Ryoma foi levado a uma sala onde criou seu ID usando uma pedra de cristal. Ryoma foi convocado pelos deuses, e eles ficaram felizes por poder conversar com ele novamente. Ryoma pensou que havia morrido novamente, mas os deuses explicaram que apenas sua consciência foi chamada, e seu corpo estava ileso. Ryoma aprendeu que pode sempre conversar com os deuses na igreja. Então, os deuses elogiaram Ryoma, achando incrível que ele havia domado todos os novos slimes e conseguido criar slimes desconhecidos, como os slimes limpadores e catadores. Além disso, Ryoma descobriu que um ancestral da família Jamil também veio da Terra. Era uma jovem na época. Ela também foi enviada pelos deuses a Senfol, onde inventou o domar monstros. Ela se casou com um membro da família Jamil e, portanto, também está sob a proteção dos deuses, assim como Ryoma. Adicionalmente, Ryoma soube que Eliaria possui poderes semelhantes aos de seus ancestrais da Terra. Ryoma ficou feliz por sua amiga, que é abençoada com muito talento. Depois disso, os deuses disseram que havia vários povos na Terra. Uma vez, eles enviaram um otaku para o mundo que desejava uma magia poderosa. Ele era extremamente forte, mas não conseguia superar seus medos da vida anterior como otaku e levava uma vida monótona. Os deuses estavam felizes que Ryoma era diferente e ele tentava muitas coisas novas. Ryoma foi elogiado e eles o agradeceram por entretê-los tanto. Antes de Ryoma ser enviado de volta, ele soube que outros deuses também estavam interessados nele. Quando a consciência de Ryoma voltou para seu próprio corpo, a transferência de status foi transmitida e ele aprendeu todos os seus valores de status. Mais tarde, na mansão de Amil, recomendaram que Ryoma se juntasse a uma guilda. Além disso, Elise disse para ele se cuidar para que os outros não se aproveitassem dele. A razão era que Ryoma tinha poderes muito especiais que eram incomuns para sua idade. No entanto, Eliaria queria saber sobre a capacidade mágica de Ryoma. Eliaria admirava Ryoma por ser tão habilidoso com magia. Infelizmente, Eliaria não era tão talentosa, e Ryoma sugeriu que eles pudessem praticar magia juntos em seu tempo livre. Eliaria ficou feliz com a oferta de Ryoma para praticarem juntos. No dia seguinte, Ryoma estava a caminho da guilda Temerê com a família Jamila. Assim, Eliaria se inscreveu como domadora de monstros. Mas Ryoma tinha um problema, pois a classificação é determinada pela força do monstro. Ryoma é um domador de slimes e não conseguia subir de nível na guilda devido aos slimes fracos. Então, Heimbach teve a ideia de que Ryoma se juntasse à guilda dos aventureiros, pois isso se adequava melhor a ele. No entanto, Ryoma precisava mostrar suas habilidades de combate para ser aceito na guilda dos aventureiros. Em seu primeiro teste, Ryoma teve que acertar vários alvos com um arco e flecha. Ryoma não teve problemas com a prática e acertou todos os alvos com facilidade.
O mestre da guilda e a família Jamil ficaram impressionados com as altas habilidades de Ryoma. Depois disso, Ryoma deveria acertar alvos em movimento com seu arco. Ryoma acertou todos os alvos e conseguiu passar no segundo teste. Após acertar todos os alvos, ele foi atacado pelo mestre da guilda. Ryoma conseguiu se defender do ataque e foi capaz de passar em todos os testes subsequentes. Ryoma foi registrado como um aventureiro e imediatamente recebeu seu cartão de ID de aventureiro de classe G. Em seguida, foi explicado a Ryoma que ele deveria completar missões para aumentar sua classificação. Depois disso, Ryoma olhou ao redor da guilda e decidiu selecionar uma missão de limpeza como seu primeiro pedido. No dia seguinte, ele encontrou Mia. Ela ficou radiante ao ver Ryoma disposto a ajudá-la com seu problema de lixo. Ryoma descobriu que o lixão ao lado da casa dela não era mais limpo por ninguém. Além disso, o lixo entrava na casa de Mia por uma parede quebrada. Ryoma convocou seus slimes limpadores e de coleta e ordenou que seus slimes de coleta comessem todo o lixo. Depois que o lixo foi removido, Ryoma usou seus slimes limpadores para limpar o lixão. Ele também consertou a parede do lixão e da casa de Mia com seus slimes pegajosos. Ryoma conseguiu completar sua primeira missão rapidamente e Mia ficou extremamente feliz com a ajuda de Ryoma. Ela chorou de alegria e o agradeceu. Depois disso, Ryoma se despediu e foi à guilda para coletar sua recompensa. Ryoma recebeu uma grande recompensa na guilda e soube que Mia havia aumentado a recompensa por causa de seu bom trabalho. Em seguida, foi chamado pelo mestre da guilda, Organ. Ele elogiou Ryoma, pois ninguém havia conseguido limpar o depósito até aquele momento. Após isso, Ryoma recebeu uma missão especial. Organ perguntou se Ryoma poderia limpar as fossas dos banheiros públicos. Ryoma descobriu que ninguém aceitava a missão porque o trabalho vinha do governo da cidade. Eles são muito mesquinhos, e os moradores de rua, que geralmente ficam encarregados do trabalho, recusam. O motivo era as péssimas condições de trabalho. Ao ouvir sobre as más condições, Ryoma teve que se lembrar de seu antigo emprego. Ryoma aceitou a tarefa e queria ajudar o Organ a resolver o problema. Além disso, Ryoma teve que relatar as más condições diante da família Jamil. À noite, Ryoma informou a família Jamil sobre o trabalho. Reinhardt suspeitava que um membro do governo da cidade estava desviando dinheiro e mandou seu oficial investigar. A família Jamil imediatamente concordou em ajudar os moradores da favela e preparou contramedidas. No dia seguinte, Ryoma se posicionou em frente aos banheiros públicos e ficou chocado com o mau cheiro que emanava deles. Ryoma então se preparou e convocou seus slimes. Em seguida, vestiu roupas de proteção contra o fedor e começou a trabalhar no primeiro buraco. Um odor desagradável saiu de lá e Ryoma imediatamente ordenou que seus slimes catadores comessem a sujeira. Ryoma então usou sua habilidade de lavagem e desinfetou o local. Ryoma conseguiu limpar rapidamente o primeiro buraco, e seus slimes catadores se multiplicaram devido aos muitos nutrientes que consumiram. Depois disso, ele olhou para as estatísticas de suas lamas e percebeu que havia substâncias tóxicas nas fossas. Ryoma relatou a miasma venenosa na fossa ao mestre da guilda e à família Jamil. Elise e Eliária estavam preocupadas com Ryoma inalando alguma substância venenosa. Ryoma ficou feliz com o cuidado delas e garantiu que estava saudável. Então, Organ e a família Jamil queriam que Ryoma abandonasse a missão por causa das substâncias perigosas nas fossas. Ryoma queria continuar porque os banheiros representam um perigo para os moradores da cidade. A família Jamil tentou dissuadir Ryoma do trabalho arriscado. Então, Ryoma mostrou sua alta resistência a venenos que possuía. Como resultado, a família Jamil aceitou sua decisão de continuar com a tarefa. Na manhã seguinte, o mestre da guilda Organ enviou mais aventureiros para ajudar Ryoma. Ryoma cuidou de limpar as fossas enquanto os aventureiros guardavam as entradas para que ninguém ficasse doente devido às substâncias tóxicas. Ryoma se tornou cada vez mais rápido na limpeza das fossas, pois os slimes se multiplicavam. E ao possuir 1000 slimes catadores, eles podiam se fundir para formar um slime rei. Enquanto Ryoma fazia a limpeza, Elise e Eliaria traziam poções e almoço para ele todos os dias. Ryoma trabalhou duro, e os outros aventureiros ficaram impressionados com o quão dedicado ele era. Após 3 dias, Ryoma terminou de limpar as fossas e conseguiu remover todas as substâncias tóxicas. Mia ficou muito orgulhosa de Ryoma por ele ter conseguido limpar tudo. Ryoma então foi imediatamente relatar ao Guildmaster Organ sobre sua missão concluída. Ryoma voltou exausto para a mansão da família Jamil. No caminho para casa, ele se lembrou de como sua mãe o esperava todas as manhãs quando ela faleceu. Ryoma estava triste porque não havia ninguém que o recebesse calorosamente ao voltar para casa. Então, ele abriu a porta. Eliária e os outros aguardavam o retorno de Ryoma após seu trabalho árduo. Ryoma estava feliz com sua vida no novo mundo, porque encontrou uma família amorosa e começou a chorar. Ryoma agradeceu por ter conhecido a gentil família de Jamil. Então, Elise e Eliária o abraçaram. Nesse momento, Elia se lembrou da sensação calorosa em seu coração que sempre sentia através de sua mãe. Então, Ryoma foi dormir e finalmente conseguiu descansar e recuperar suas energias.
No dia seguinte, Eliaria preparou o café da manhã. Ela queria fazer Ryoma feliz. Sua mãe e os empregados ajudaram Eliaria a surpreendê-lo. Então, Ryoma agradeceu pelo delicioso café da manhã. Ryoma provou a comida preparada por Eliaria e Hughes e inadvertidamente fez um comentário bobo e imediatamente se arrependeu de ter dito algo. Após o café da manhã, Ryoma e a família Jamil foram vistos em uma montanha fora de Gimel. Assim, Ryoma queria ensinar Eliaria a causar magia. Em seguida, Ryoma combinou 2 feitiços diferentes e lançou uma magia de fogo, que brilhava lindamente. Eliaria ficou impressionada. Então, Ryoma também mostrou feitiços possíveis com magia de água. Assim, Ryoma criou bolhas que voavam ao redor deles, e Eliaria queria aprender. Seu feitiço se seguiu. Eliaria também conseguiu criar bolhas de sabão. Infelizmente, elas estouravam imediatamente. Então, Ryoma deu a ela alguns conselhos, e ela tentou implementar suas sugestões. Eliaria tentou o feitiço novamente, e agora conseguiu fazer bolhas de sabão também. Depois disso, Ryoma mostrou outro feitiço e criou uma grande bolha de sabão que não estourou. Todos ficaram maravilhados com a bolha e se divertiram brincando com elas. Em seguida, Ryoma quis mostrar a Eliaria mais usos da magia. Ryoma então encheu a bolha com água e conseguiu moldar o corpo de sua bolha em diferentes animais. Assim, ele formou um peixe que nadava no céu. Eliaria agradeceu a Ryoma por suas ótimas ideias. Em seguida, Eliaria praticou o uso dos feitiços recém-aprendidos. Depois disso, vemos Ryoma. Ele também aprendeu novos feitiços com a maga Camille. Ele criou flechas de fogo com sua magia, e Ryoma conseguiu aprender o feitiço da flecha de fogo com facilidade. Depois, ele aprendeu outros feitiços poderosos. Assim, conseguiu aprender todos os feitiços em apenas um dia, e ele se divertiu muito aprendendo tudo. Ryoma aprendeu muitos feitiços, e Camille ficou impressionada com a rapidez com que ele conseguiu aprender todos os feitiços. Então, Sebas apareceu. Ele queria ensinar magia espacial a Ryoma. Sebas descobriu que Ryoma podia usar magia de teletransporte. Como resultado, Sebas viu muito potencial em Ryoma e quis ensiná-lo o primeiro feitiço de teletransporte. Ryoma então aprendeu mais feitiços com Sebas. No entanto, Sebas conseguiu ensinar-lhe muitos feitiços úteis, como Dimensão Lar ou Caixa de Itens. Ryoma praticou até a noite e conseguiu dominar todos os feitiços mostrados por Sebas ao final do dia. Sebas estava orgulhoso de Ryoma e o parabenizou. Depois disso, Ryoma e Sebas usaram o teletransporte e voltaram para os outros. No dia seguinte, Ryoma e a família Jamil foram à mina abandonada de North Gimel. O motivo era que Eliaria deveria ganhar experiência em combate, pois, como nobre, ela pode ter que lutar contra monstros ou bandidos no futuro. Além disso, Ryoma soube que Eliaria terá que frequentar a escola após a jornada deles. Depois que chegaram à mina, Ryoma convocou todos os seus slimes de sua dimensão, e eles partiram para lutar contra os monstros na mina. Os cavaleiros da família Jamil avisaram Ryoma e Eliaria que havia armadilhas nas minas, então eles deveriam sempre andar atrás deles. Então, eles descobriram o primeiro monstro. Era uma mantis gigante. Hughes desejou boa sorte a Eliaria em sua luta, então Eliaria tentou derrotar o monstro com flechas de gelo. Todos estavam preocupados com ela, mas Eliaria conseguiu derrotar seu primeiro monstro. Enquanto continuavam, 4 monstros apareceram, e Ryoma também teve permissão para lutar. Ele usou 2 espadas curtas e atacou os monstros. Ryoma exibiu suas habilidades e conseguiu derrotar 4 monstros de uma vez com facilidade. Eliaria ficou impressionada, e os outros já suspeitavam que Ryoma também era forte em combate corpo a corpo. Quando estavam prestes a voltar, Eliaria avistou um slime metálico. Ela queria capturar o slime, e usou magia de gelo para impedir que ele fugisse. Então, Eliaria segurou o slime metálico em seus braços e quis presenteá-lo a Ryoma. Ryoma ficou feliz e agradeceu a Eliaria pelo novo slime. Depois disso, ele olhou para seus slimes e quis alimentar seu slime metálico. Então, Ryoma usou suas habilidades de alquimia e transformou a ferrugem no chão em metal de alta qualidade. Todos ficaram maravilhados com as habilidades de alquimia de Ryoma, e não podiam acreditar que ele conseguiu criar metal de alta qualidade com a areia vermelha. À noite, Heimbach apresentou Ryoma ao comerciante Serge. Morgan o seguiu. Ryoma mostrou a ele seu metal de alta qualidade. Serge ficou impressionado com os produtos de Ryoma e quis ajudar Ryoma a vender suas mercadorias. Então, Ryoma perguntou se Serge poderia manter sua identidade em segredo. A família Jamil explicou as circunstâncias para Serge, que isso poderia causar muitos problemas se alguém soubesse que o produto de alta qualidade foi criado por um menino pequeno. Depois disso, Reinhardt disse que Ryoma deveria ficar com todos os lucros. Ryoma ficou surpreso, e toda a família Jamil concordou com a decisão de dar a Ryoma todos os lucros. Assim, Ryoma ficou feliz e aguardou ansiosamente a futura cooperação com Serge. Nos dias que se seguiram, todos os aventureiros foram convocados para a guilda, e o mestre da guilda lhes disse que monstros fortes foram descobertos nas minas. O mestre da guilda queria que todos o ajudassem a caçar. Os monstros apareceram. Eles se prepararam para exterminar os monstros nas minas. No dia seguinte, Ryoma observou as habilidades de seu slime, e Eliaria se perguntou o que Ryoma estava fazendo. Ryoma queria descobrir do que seu slime metálico não gostava, e ele descobriu que seu slime metálico tinha medo de ácido. Então, seu slime se transformou em uma bola.
e enquanto brincava, os outros aventureiros queriam pegá-lo. Então Ryoma imediatamente enviou seus slimes de volta para sua dimensão. Eliaria disse a ele para se cuidar na missão. Após isso, Ryoma e os aventureiros foram para a mina Gimel. Então, eles viram 2 caminhos diferentes. Assim, se dividiram em 2 grupos para eliminar todos os monstros nas minas. À medida que avançavam mais fundo na mina, Mia quis saber quantos slimes Ryoma havia domado. Ele respondeu que já havia domado mais de 4.000 slimes. Os outros aventureiros não conseguiam acreditar que Ryoma poderia controlar tantos slimes e ficaram impressionados com ele. Então, eles encontraram monstros e o grupo de Ryoma assumiu uma posição de batalha. Eles derrotaram os monstros com facilidade. De repente, notaram mais monstros. Então, Ryoma sugeriu atacar os monstros morcegos com seu feitiço de bomba sonora. Ryoma então convocou um feitiço que atacou os monstros com ondas sonoras. Como resultado, Ryoma conseguiu derrotar todos os monstros com apenas um ataque, e eles encontraram uma montanha cheia de morcegos mortos. Em seguida, Ryoma convocou suas lamas pegajosas e ordenou que elas comessem os morcegos. Afinal, os morcegos estavam em estado avançado de decomposição devido às lamas de Ryoma. Eles decidiram voltar para fora da mina. De repente, souberam que goblins fortes foram vistos nas minas, os quais feriram o segundo grupo de aventureiros. O mestre da guilda tinha um plano. Seu plano era que todos os aventureiros cercassem os goblins. Então, os aventureiros voltaram para a mina e atraíram os perigosos goblins. Mia conseguiu atrair os goblins para a armadilha de Ryoma. Os goblins foram dissolvidos no buraco da armadilha com ácido, e os sobreviventes foram derrotados por Ryoma. Os outros goblins foram derrotados com magia e dardos envenenados. Enquanto isso, outros aventureiros estavam no meio da mina lutando contra os goblins. Ryoma e seus companheiros derrotaram muitos goblins, mas perceberam que suas flechas estavam acabando e que mais goblins estavam aparecendo. Então Ryoma tentou elaborar um plano, mas infelizmente o número de feridos continuava aumentando. Algum tempo depois, os goblins ganharam vantagem, e Ryoma teve uma ideia para derrotar todos os goblins. Com seus slimes, ele convocou mais de 4.000 slimes, e os slimes cercaram os goblins fortes em apenas um curto momento. Ele então usou seu feitiço de bomba sonora e conseguiu imobilizar todos os goblins. Em seguida, ordenou que seus slimes lutassem contra os goblins. Ryoma conseguiu derrotar muitos goblins e deu aos aventureiros uma chance de vencer. O mestre da guilda, Worgen, ordenou que todos apoiassem Ryoma, e eles estavam altamente motivados a derrotar os goblins. Como resultado, Ryoma e seus slimes conseguiram eliminar os goblins. Quando estavam prestes a celebrar sua vitória, o líder goblin apareceu. Os goblins gigantes estavam escondidos, e o comandante goblin tinha goblins robustos com ele como reforço. Ryoma imediatamente ordenou que seus slimes atacassem, e eles conseguiram vencer todos os goblins fortes. Após a luta, os slimes se dissolveram. Os goblins permaneceram, e Ryoma pediu a todos que ficassem ao seu redor. Então, Ryoma usou seus slimes limpadores, e eles comeram a sujeira criada pelos goblins. Ryoma aprendeu que a sujeira de goblin é difícil de limpar, e Mia elogiou Ryoma. Assim que Ryoma voltou para fora, ele soube pelo pesquisador de monstros Lapin que seus slimes haviam evoluído. Hun descobriu que seus slimes de cura agora podem usar cura alta. Depois disso, todos os aventureiros apareceram e agradeceram a Ryoma por seu grande apoio. Hoje, Ryoma estava feliz e eles conseguiram completar sua missão com sucesso. No caminho de volta, os outros aventureiros descobriram que os slimes de cura só bebem água e usam fotossíntese para obter seus nutrientes. Eles também aprenderam que os slimes de cura são muito fracos. Todos disseram que estavam surpresos com a força de Ryoma com seus slimes, e todos o admiram. Quando a noite caiu, Ryoma quis aliviar Jeff. Ele ainda não estava cansado, e Ryoma fez companhia a ele. Jeff disse que Ryoma poderia descansar com os outros aventureiros que o seguiram. Ryoma lembrou-se de seu tempo sozinho no lugar chamado Primeira Floresta e ficou feliz por ter conhecido a família Jamil também. Através deles, ele conseguiu conhecer tantas pessoas legais. Quando Ryoma foi deixado em casa, Mia o animou a começar sua própria lavanderia. Então, Ryoma contou à família Jamil sobre sua missão bem-sucedida na mina. Eles ficaram surpresos ao saber que havia 2.000 goblins na mina. Depois, Ryoma também quis conversar com eles. Assim, ele falou sobre seu desejo de abrir seu próprio negócio de lavanderia. Eliaria ficou impressionada com a decisão de Ryoma de ser independente e quis saber o motivo de sua decisão de abrir uma lavanderia. No entanto, Ryoma disse que era grato pelo amor da família. Ele respondeu que não queria continuar sendo mimado porque não queria causar nenhum inconveniente à família Jamil. Eliaria ficou muito triste com sua decisão, mas Elise entendeu Ryoma, pois ele também queria crescer. Então, Elise aceitou a decisão de Ryoma, mas ela disse que ele só tinha 11 anos e não precisava se preocupar, pois todos da família o amam. Reinhardt e Heinbeck então disseram que já podiam sentir seu desejo de ser independente, pois ele era muito maduro para sua idade. A família Jamil então disse que permitiria que ele se tornasse um top G. Assim, estabeleceram condições para Ryoma, que deveria escrever cartas para a família Jamil regularmente e também visitá-los com frequência. Ryoma ficou grato, e Eliaria também lhe impôs uma condição.
Ela disse que eles não se veriam por 3 anos, porque ela precisava ir para a academia de magia. Ryoma deveria cumprir sua promessa de passar muito tempo com ela quando tiver férias. Como resultado, Ryoma disse que não se esquecerá de sua promessa. Após a conversa, Elise disse que até sua família deixar a cidade, Ryoma deveria continuar a dormir na mansão da família Jamil. E Ryoma aceitou continuar morando com a família Jamil. Em seguida, Ryoma perguntou quanto tempo a família Jamil ficaria na cidade de Gimel. Foi assim que Ryoma descobriu sobre os sapos Grell. Eles eram sapos que podiam ser transformados em remédios ou armaduras. Rembar disse que eles só aparecem em certas épocas do ano. Ryoma pensou que a família Jamil queria capturar os sapos Grell. Então, Rembar respondeu que eles estavam mirando nos pássaros Lemurim. No entanto, Eliaria mostrou a Ryoma fotos das belas aves Lemoran. Em seguida, Ryoma foi convidado a ir procurar aves Lemoran com a família Jamil. Depois disso, Reinhardt perguntou sobre o plano de Ryoma para abrir seu próprio negócio. Ryoma então disse que queria continuar fazendo missões como aventureiro e que planejava abrir uma lavanderia com seus slimes de limpeza. Então, as empregadas disseram que o slime de limpeza de Ryoma pode remover todas as manchas e faz verdadeiras maravilhas. Rainback queria apoiar Ryoma e decidiu pedir ajuda ao comerciante Surge, dando conselhos a Ryoma. De repente, Reinhardt pediu um favor. Ele queria que Ryoma verificasse as minas de tempos em tempos para que mais monstros não se instalassem lá. No dia seguinte, Ryoma visitou Surge e pediu conselhos para abrir sua lavanderia. Surge ficou impressionado com seus slimes de limpeza e viu um futuro brilhante para o negócio de Ryoma. Serge recomendou que Ryoma se registrasse na Guilda dos Mercadores. Quem pode apoiá-lo, então? Serge queria mostrar a Guilda dos Mercadores a Ryoma, e eles foram até a sede da guilda em uma carruagem. Na carruagem, Serge disse que estava muito animado para ver o primeiro negócio de Ryoma, e ele disse que Ryoma sempre poderia chamá-lo para ajudar com dúvidas. Em seguida, Ryoma conheceu a mestra da guilda, Galessa. Então Galessa soube sobre o plano de negócios de Ryoma e gostou da ideia dele de abrir uma lavanderia com suas raras lesmas limpadoras. Assim, ela mostrou a Ryoma os formulários de registro. Além disso, ela mostrou a Ryoma um lugar barato para construir uma loja. Mais tarde, vemos Ryoma. Ele ficou surpreso por ter encontrado um local perfeito para sua loja. Contou a Eliaria sobre sua decisão e Serge se ofereceu para cuidar da papelada por uma pequena taxa. Além disso, Serge sugeriu que Ryoma contratasse funcionários para sua loja. De repente, Serge disse a Ryoma que ele não tinha conhecimento suficiente para construir um negócio. Como resultado, Serge queria apresentá-lo a gerentes experientes que pudessem ajudá-lo com seu empreendimento. Nos dias que se seguiram, o trabalho de construção começou por Ryoma. Ele usou seus slimes e imediatamente estabeleceu a fundação de sua lavanderia. Assim, Ryoma conseguiu montar sua lavanderia em pouco tempo. E os cavaleiros da família Jamil ajudaram Ryoma. Eles disseram que Ryoma poderia chamá-los a qualquer momento para ajudar. No dia seguinte, Mia e os outros aventureiros também apareceram. Eles pintaram a parede com Ryoma. Mia disse que estava orgulhosa de Ryoma, e os aventureiros estavam animados para a inauguração da lavanderia dele. Então, Elana comentou que todos eles seriam clientes frequentes da lavanderia, e Ryoma os agradeceu antecipadamente. Depois de alguns dias, sua loja foi concluída, e ele a nomeou de Floresta de Bambu, pois sabia que esse nome escolhido era o perfeito para um Top G. Então, Eliaria disse que Ryoma ainda poderia plantar flores para deixar sua loja melhor. Ryoma adorou a ideia dela, e eles plantaram um canteiro de flores. Depois disso, Eliaria se preocupou que Ryoma estivesse trabalhando demais. Ryoma respondeu que estava acostumado a trabalhar muito, e não se importava. Então, Ryoma disse que costumava fazer bonecas, e queria dar a ela uma boneca feita por ele no futuro. E Alaria estava ansiosa para passar um tempo com Ryoma fazendo bonecas. À noite, Ryoma queria fazer uma festa para agradecer a todos os seus amigos que o ajudaram tanto. De repente, Ryoma decidiu ir à igreja. Então, Ryoma foi à igreja e sua alma foi transportada para o reino dos deuses. Khufu cumprimentou Ryoma e ele percebeu que os outros deuses não estavam lá. Khufu disse que Lulutia estava fazendo compras na terra e Gani se divertia em um show de ídolos. Ryoma ficou surpreso e Khufu contou a ele sobre seus próprios hobbies. Ryoma descobriu que Khufu teve muitas aventuras perigosas na terra, porque adora fazer coisas emocionantes. Então, o tempo já havia acabado, e Khufu lhe disse que sua mente se adapta ao seu corpo e ele se torna mais infantil como resultado. Ryoma entendeu o que Khufu queria lhe dizer e agradeceu a Khufu por seu conselho. Depois disso, Ryoma foi para casa e já estava ansioso para sua festa. No dia seguinte, Ryoma convidou todos os seus amigos para a festa, e todos estavam animados para a festa de Ryoma. Então vemos Serge. Ele estava em uma carruagem com 2 pessoas. Ele queria apresentá-las a Ryoma. Enquanto isso, Ryoma e Eliaria estavam cozinhando com a ajuda das empregadas Ariane e Lilia. Eles prepararam comidas deliciosas para a festa. Então Eliaria disse que Serge havia chegado à lavanderia com os trabalhadores. Os 2 gêmeos ficaram surpresos ao descobrir que o dono da loja é um garoto de 11 anos. Serge respondeu que Ryoma já é muito maduro para sua idade. Ryoma então apareceu, e Serge parabenizou Ryoma por ter terminado sua lavanderia. Depois disso, Ryoma foi apresentado aos 2 gêmeos, Carla e Callum.
Serge então disse que os dois gêmeos também são muito jovens, mas já têm muita experiência, o que trará a ele muitas vantagens. Ryoma queria mostrar aos dois como sua lavanderia funciona. Então, Ryoma disse que a lavanderia é embalada em um saco, e o cliente recebe um comprovante de entrega. Os sacos com a roupa suja no quarto são então limpos pelos slimes limpadores. Os gêmeos queriam ver os slimes limpadores, então Ryoma mostrou seus slimes. Os slimes estavam trabalhando, e os gêmeos ficaram surpresos ao ver tantos slimes. Ryoma disse que os slimes poderiam remover qualquer sujeira e que eles só precisavam verificar no final do processo. Os dois entenderam imediatamente o funcionamento da lavanderia dele. Como resultado, Ryoma percebeu que os dois já tinham muita experiência profissional. Em seguida, Ryoma mostrou a área dos funcionários de sua loja. Depois, foram apresentados ao albergue dos trabalhadores, e ele ofereceu que eles pudessem escolher seus quartos. De repente, Mia e seus outros amigos aventureiros apareceram. Assim, a festa de Ryoma começou, e todos foram servidos com a deliciosa comida preparada por Ryoma. Então, Ryoma quis fazer um discurso e ficou nervoso. Depois disso, Ryoma começou seu discurso e Mia se sentiu orgulhoso de Ryoma por estar tão maduro. Ele então agradeceu aos amigos por terem vindo à sua loja e desejou a todos muita diversão na festa. Em seguida, Worgen e Galessa conversaram entre si, e Galessa disse que Ryoma tem um grande futuro com sua lavanderia. Enquanto isso, Carla e Callum trabalhavam e ficaram impressionados com Ryoma. Depois disso, Ryoma queria saber se a família Jamil gostava da sua comida. Ryoma estava assustado porque a família Jamil era nobre. Reinhardt então disse a Ryoma que caro nem sempre significa mais saboroso. Em seguida, vemos Mia e Jeff. Eles adoraram os pratos de Ryoma e não conseguiam se satisfazer. Então ele apareceu com a sobremesa e todos ficaram felizes com sua torta assada. Quando a festa acabou, Ryoma agradeceu aos gêmeos pela ajuda. Ele temia que Carla e Callum não quisessem trabalhar para um garotinho. De repente, eles disseram que adorariam trabalhar com Ryoma. Eles podiam ver como Ryoma é confiável e gentil. Ryoma foi elogiado e eles queriam aprender muito com ele. Assim, Ryoma estava ansioso para trabalhar com os dois gêmeos, Carla e Callum. Depois, Ryoma comentou que os dois achavam que ele era um nobre porque estava vivendo com a família Jamil em uma mansão. Então, Ryoma explicou o mal-entendido e disse que ele é apenas um aventureiro normal. Na manhã seguinte, o primeiro dia de trabalho de Ryoma começou. Carlon e Carla apareceram. Assim, eles cuidaram da loja juntos com Ryoma e Eliária. Depois disso, Ryoma queria ir à guilda para avisar que sua lavanderia agora estava aberta. Eliária também saiu. Ela teve aulas de magia e se despediu de Ryoma. Em seguida, vemos Ryoma na casa da guilda, e os aventureiros já sabiam sobre a abertura da lavanderia do Ryoma. Eles queriam passar na lavanderia do Ryoma a caminho de casa. Depois, os aventureiros foram trabalhar e Ryoma também aceitou uma missão. Então, Meilen desejou a ele muita diversão com sua missão. À tarde, ele passou pelas minas de Gimel e derrotou todos os monstros. Enquanto isso, suas slimes coletavam ervas para sua missão. Quando Ryoma terminou sua missão, viu muitos clientes. Ryoma imediatamente se teletransportou para a lavanderia e muitos clientes estavam felizes com o serviço do Ryoma. No entanto, as slimes do Ryoma limparam a lavanderia dos clientes e conseguiram manter todos os clientes satisfeitos até a noite. De repente, Ryoma percebeu que os dois gêmeos não tiveram um momento de descanso o dia todo. Ryoma queria contratar novos funcionários e decidiu se tornar um bom empregador. Assim, Ryoma fez um plano para boas condições de trabalho. Em seguida, Ryoma foi à guilda dos mercadores. Galessa já esperava que seus negócios fossem bem-sucedidos e cuidou de contratar novos trabalhadores. Depois disso, a família Jamil soube sobre seu grande dia de negócios. Eles ficaram felizes por Ryoma. Após a conversa, Ryoma queria ir dormir, e Eliária lhe desejou doces sonhos. Ele se lembrou de sua antiga vida como trabalhador de escritório e ficou feliz por viver uma vida tão tranquila agora. No dia seguinte, a lavanderia de Ryoma foi vista, e ele teve muitos clientes satisfeitos. Além disso, as mulheres ficaram chocadas ao ver que todas as manchas foram removidas. Ryoma disse aos dois gerentes que iria à guilda dos mercadores. Ryoma visitou a mestre da guilda, Galessa, e ela quis apresentá-lo a candidatos qualificados. Então, muitos candidatos se encontraram com Ryoma e ficaram surpresos ao ver que ele era um garotinho. Em seguida, Ryoma lhes disse que era o proprietário da lavanderia Bamboo Forest. Ele também mencionou que usa slimes para limpar tudo e que as pessoas que não quisessem trabalhar com ele poderiam recusar a oferta de emprego. Muitos dos candidatos se sentiram inseguros em trabalhar para um garotinho e também não gostaram dos monstros slime. Após isso, a maioria deles saiu e 2 pessoas concordaram em trabalhar com Ryoma. Foi assim que Fei e sua filha Lilin se apresentaram. Fei então mostrou sua perna machucada e perguntou se poderia trabalhar na lavanderia de Ryoma. Apesar da perna quebrada, Ryoma não teve problemas e se perguntou se suas lamas curativas poderiam ajudar a perna de Fei. Depois, Ryoma disse que eles tinham dormitórios para os trabalhadores e comentou que não eram pessoas normais. De repente, Ryoma perguntou por que eles estavam armados. Fei disse que costumavam trabalhar como assassinos no passado, mas queriam mudar de vida.
Julessa sabia sobre os empregos anteriores deles e garantiu a Ryoma que ambos eram pessoas muito boas. Depois disso, Liling compartilhou a história de que eles não tinham mais emprego porque seu mestre perdeu a guerra. Então eles trabalharam nas minas, mas o pai de Liling quebrou a perna e eles não puderam mais trabalhar lá também. Assim, os dois foram contratados por Ryoma e estavam muito gratos pela oferta de emprego. Então, Ryoma também perguntou a eles se poderiam se preocupar com a segurança de sua lavanderia. Depois disso, Ryoma mostrou sua loja de lavanderia aos 2 novos funcionários. Como resultado, os 2 adoraram a loja e estavam ansiosos para trabalhar com Ryoma. Ryoma então apresentou seus novos funcionários, Fei e Liling, aos gêmeos gerentes. Eles se conheceram e estavam animados para trabalhar juntos. Em seguida, aprenderam sobre a sequência de trabalho, e Liling ficou surpresa com a quantidade de slimes. Assim, terminou o primeiro dia para seus novos funcionários, e Ryoma descobriu que eles tinham muitos clientes novamente no segundo dia. Depois disso, Carla e Callum deveriam assumir as finanças de sua lavanderia, e Ryoma queria tratar a lesão de Fei. Então, eles seguiram Ryoma para a próxima sala, e Ryoma convocou seus slimes de sua dimensão. No entanto, a perna quebrada de Fei foi curada por um dos slimes de Ryoma. Depois disso, Fei ficou feliz por poder andar novamente, e Liling também estava contente. Então, ambos agradeceram a Ryoma por sua cura, pois um tratamento normal seria muito caro para eles. Além disso, Ryoma soube sobre as más condições de trabalho em seu país de origem, e ficaram felizes por ter conhecido um garoto tão legal como Ryoma. Mais tarde, Ryoma mostrou a eles sua nova casa, e eles ficaram muito felizes com seus quartos. No final do dia, Ryoma ficou surpreso com os lucros. Assim, os gerentes gêmeos disseram que seu negócio era um grande sucesso. Eles queriam convencer Ryoma a começar a considerar a abertura de filiais em outras cidades. Então, Ryoma pensou sobre o conselho deles de abrir uma segunda loja. Em seguida, Ryoma disse que Liling e Fei também eram responsáveis pela segurança da lavanderia. Assim, Ryoma aumentou o salário deles pelo trabalho extra, e eles ficaram muito gratos. No dia seguinte, Ryoma foi novamente à sua lavanderia e Eliaria queria ajudá-lo com o negócio, mas precisava se preparar para a escola. Então, vemos a lavanderia de Ryoma e seus funcionários trabalhando diligentemente junto com os slimes. Enquanto isso, Ryoma assou uma pizza e serviu aos seus funcionários os pratos que ele havia cozinhado durante os intervalos. Eles ficaram felizes com os pratos deliciosos e o agradeceram. Depois disso, vemos Mia e os outros aventureiros. Eles estavam contentes que suas roupas foram imediatamente limpas pelos slimes da lavanderia de Ryoma. À noite, o terceiro dia de trabalho passou e a renda de Ryoma dobrou novamente. Então, Ryoma descobriu que também ganharam muitos novos clientes. Ryoma planejou contratar mais funcionários para apoiá-los. Ele também queria contratar um cozinheiro para os funcionários como recompensa pelo trabalho duro deles. Todos os funcionários elogiaram Ryoma por ser um ótimo chefe. Em seguida, Ryoma visitou a Guilda dos Mercadores. Ele disse a Galessa que precisava de mais funcionários e também de um cozinheiro. Galessa ficou impressionada com as excelentes condições de trabalho que Ryoma havia criado em seu negócio. No dia seguinte, Ryoma conheceu 3 mulheres que ficaram impressionadas com o sucesso de seu negócio em tão jovem idade. Então, ele conheceu a cozinheira Selma e estava ansioso para a futura relação de trabalho entre eles. De repente, Jalessa lhe deu o conselho de que Ryoma deveria abrir uma segunda lavanderia também. Nos dias que se seguiram, os novos funcionários se familiarizaram com sua rotina diária, e Ryoma se acostumou a administrar seu próprio negócio. Ryoma se tornou um grande empresário e considerou abrir outra loja. Enquanto isso, a família Jamil observava a Ryoma trabalhando duro, e eles estavam muito orgulhosos dele por administrar um negócio de lavanderia de sucesso por conta própria. No dia seguinte, Ryoma visitou seu amigo comerciante, Serge. Ele parabenizou Ryoma pelo seu primeiro negócio bem-sucedido. Em seguida, perguntou se ele poderia produzir roupas à prova d'água, além de seus ótimos produtos que sempre cria. Serge disse a ele que a temporada da Hangreu começaria em breve. Como resultado, ele queria apoiar o aventureiro. Assim, Ryoma foi solicitado a fazer roupas impermeáveis, e Ryoma respondeu que poderia produzir várias roupas à prova d'água. Depois disso, vemos Eliaria no quarto de Ryoma. Ryoma estava alimentando um slime normal. Eliaria descobriu que Ryoma estava tentando criar um novo slime metálico alimentando-os. Além disso, Ryoma disse que queria produzir o Garman à prova d'água. Mais tarde, na mina abandonada, Eliaria quis ir com ele. Ela então desembalou um violino. E Ryoma aprendeu que para domar os pássaros lemur, ela precisava tocar música e lhes dar um concerto. A razão é que se os pássaros gostassem da música, seria mais fácil domá-los. Então Eliaria tocou uma música linda em seu violino. Ryoma e todos os seus slimes estavam apreciando a música de Eliaria. Então, Ryoma fez as roupas impermeáveis com a ajuda de seus slimes. Algum tempo depois, eles terminaram, e as roupas precisavam secar. Então Ryoma quis fazer uma boneca para Eliaria. Em seguida, Ryoma usou sua magia e moldou argila em uma boneca. Ryoma criou uma boneca caseira que se parecia com Eliaria. Ela ficou feliz com o presente de Ryoma. Quando voltaram para casa juntos, Ryoma mostrou um monte de suas bonecas caseiras. Elas se pareciam com a família Jamil e seus amigos. Todos ficaram impressionados com o talento de Ryoma.
E os pais de Eliária disseram a ela para levar as bonecas para sua nova escola como um amuleto da sorte. Eliária gostou da ideia e queria outra boneca que se parecesse com seu crush, Ryoma. Na manhã seguinte, Ryoma estava na lavanderia e sua loja tinha muitas clientes. Ele então voltou para Minas de Mu para fazer mais roupas impermeáveis. Depois, decidiu ensinar seus slimes a lutar. Assim, os slimes aprenderam a lutar. Ele também treinou com seu enorme slime rei. Além disso, ele avaliou a força de seus slimes. Mais tarde, seu slime evoluiu de repente. E não era um Pikachu, mas um slime de ferro que apareceu em seguida. Ryoma percebeu a razão de sua evolução para um slime de ferro. Ele então analisou as areias de ferro e entendeu o motivo pelo qual não evoluiu para um slime metálico. À noite, vemos Ryoma em sua lavanderia, e Poena apareceu. Ela disse que seus slimes limpadores são realmente ótimos. De repente, eles se multiplicaram, e ela ficou surpresa com os slimes. Depois disso, os trabalhadores queriam mostrar a Ryoma suas vendas, porque o lucro de Ryoma triplicou em comparação com o dia anterior. Os gêmeos, Carla e Kellon, relataram que muitas empresas recomendaram o lançamento de sua lavanderia. Os outros funcionários também disseram que todos os clientes adoraram seu serviço de limpeza. E Ryoma agradeceu a todos pelo bom trabalho. Ryoma então perguntou se eles estavam felizes em trabalhar na floresta de bambu. Todos concordaram que Ryoma é um ótimo chefe, e Ryoma comentou que se esqueceu de dar folgas aos seus funcionários. Ele estava preocupado que seus funcionários se sobrecarregassem. Como resultado, Ryoma pediu desculpas. Mas os funcionários não sabiam por que ele se desculpou com eles. Eles estavam felizes com os dias de folga, porque no mundo, muitos empregadores são maus e apenas tentam explorar seus trabalhadores. As meninas também disseram que alguns gerentes de empresas abusaram sexualmente das mulheres. Ryoma ficou chocado ao descobrir que também havia empregadores ruins neste mundo. E ele queria tratar bem seus funcionários. No dia seguinte, Ryoma visitou a Guilda dos Aventureiros e Meilin o parabenizou pelo grande sucesso com sua lavanderia. No entanto, Ryoma soube que um grupo de aventureiros de outra cidade havia capturado um slime raro. Eles queriam vender o slime raro, mas ninguém estava interessado em comprá-lo. Meilin contou a Ryoma sobre o paradeiro do grupo de aventureiros. Assim, ele encontrou os aventureiros em um bar, onde tentavam esquecer sua frustração com álcool. Então, Ryoma se apresentou a eles, e um dos aventureiros estava de mau humor. Ryoma conhecia o problema deles, e o aventureiro bêbado achou que Ryoma estava se achando superior. Ele imediatamente quis atacar Ryoma. De repente, ele começou a chorar porque viajaram para Gimel, de uma cidade distante, e não conseguiram vender o slime. Shin, o líder do grupo, pediu desculpas a Ryoma pelo comportamento rude de seu amigo. Depois disso, Ryoma disse que gostaria de comprar o slime raro, já que ele é um domador de slimes. Shin concordou que ele poderia comprar o slime que capturaram, e permitiu que Ryoma determinasse o preço. No entanto, Ryoma estava vendo o slime raro e percebeu que era diferente dos slimes que havia domado anteriormente. Ryoma ficou interessado, e os aventureiros ficaram encantados com a notícia. Em seguida, Ryoma pagou muito dinheiro, e Kai quis perguntar se ele tinha certeza de que pagaria 2 moedas de ouro pelo slime. Depois disso, Ryoma disse aos aventureiros, Shin e Kai, que em breve eles poderiam ganhar dinheiro capturando as Hans Grell. Além disso, Ryoma era um top G e disse que tinha uma lavanderia. Ele os convidou a visitá-lo se estivessem interessados. Depois disso, Ryoma se teleportou para a entrada da mina Gimel e olhou para as habilidades de seu novo slime. Agora ele tinha um slime sanguinolento e era bom em sugar, então seu slime podia sugar o sangue de um monstro morto. Ryoma estava feliz com seu novo slime. Depois disso, Ryoma passou os dias seguintes tranquilamente em sua lavanderia e também fez outra boneca para Eliária que se parecia com ele. Então vemos os deuses. Eles estavam observando Ryoma no reino dos deuses e estavam muito felizes que Ryoma estava aproveitando sua nova vida em Isekai. De repente, alguém engasgou com seu Bubble Tea. Algum tempo depois, Ryoma olhou para um livro sobre as Hans Grell. Eliária disse que sua família queria ensiná-la novas habilidades de domar monstros no dia seguinte, e ela convidou Ryoma para acompanhá-la. Como resultado, Ryoma estava animado para aprender mais sobre domar monstros com Eliária. No dia seguinte, perto da mina Gimel, a família Jamil decidiu ensinar as 2 crianças novas habilidades de domar monstros. Elise então perguntou o quanto eles sabiam sobre domar monstros. Eliaria respondeu que com as habilidades de domar monstros, eles podem emprestar os poderes dos monstros domesticados. Além disso, podem se comunicar com os monstros usando sua magia. Então, Elise disse que queria ensinar-lhes uma magia que pode compartilhar os sentidos do monstro. A seguir, Ryoma aprendeu que pode usar o feitiço de sensação compartilhada. Como resultado, ele também pode reconhecer perigos mais cedo. Reinhard então disse que o feitiço é muito difícil de aprender e que eles deveriam praticar com os pássaros da tripulação hoje. Ilharia queria praticar com os slimes. Então, foi dito a ela que os slimes são inadequados, pois não podem sentir gosto, ver ou cheirar com seus sentidos. Os dois então domaram imediatamente os 2 pássaros. Assim, conseguiram domar os monstros do tipo pássaro. Depois disso, Ryoma e Eliara deveriam tentar sentir a conexão entre os pássaros. Ryoma se concentrou e imediatamente conseguiu compartilhar seus sentidos com o pássaro domado.
Ryoma disse que a sensação era estranha, então Reinhardt lhe deu alguns conselhos. A partir daí, Ryoma melhorou no uso da habilidade e Eliara também conseguiu compartilhar seus sentidos com os pássaros. Os dois aprenderam muito rápido e os adultos ficaram impressionados que Ryoma e Eliara conseguiam aprender as habilidades com facilidade. Ryoma rapidamente se acostumou com a sensação estranha porque tinha um headset de realidade virtual em sua vida anterior. Depois, Elise perguntou se era a primeira vez dele domando um novo tipo de espécie de monstro. Então ele aprendeu que ninguém conseguia domar todos os tipos de monstros. Todos só podem domar monstros para os quais são adequados. Assim, Ryoma aprendeu que era capaz de domar tantos slimes porque tinha afinidade com slimes. Depois, Renbak disse que cada domador de monstros precisa descobrir por si mesmo quais monstros são adequados para ele. Ryoma então aprendeu que Renbak era adequado para domar monstros com escamas. Em seguida, Reinhardt lhe disse que ele não podia fazer contratos com monstros do tipo ave. Após isso, Elise revelou seu tipo de monstro e chamou um Fenrir. Ryoma pensou que o Fenrir era um inimigo, mas o mal-entendido foi esclarecido. Além disso, Elise contou que era capaz de domar monstros do tipo lobo. Ryoma ficou impressionado com Elise e não conseguia acreditar que ela tinha domado mais 20 monstros Fenrir. Ela também possuía 100 outros monstros do tipo lobo. Seguindo, Reinhardt disse que sua esposa é muito talentosa, porque Fenrir é muito difícil de domar. Depois, Reinhardt comentou que costumava se sentir inferior, porque era apenas mediano em comparação com seu pai e Elise. Seu pai riu, pois ele se tornou um bom espadachim. E Ryoma ficou fascinado pela família Jamil, então Eliara se perguntou o que Ryoma estava pensando. De repente, Elise disse que Renbak é muito mais impressionante, porque ele domou um grupo de dragões. Foi assim que Ryoma descobriu que metade de seus monstros domesticados são dragões. Renbak disse que teve apenas sorte e que seu primeiro monstro foi um dragão líder. Como resultado, ele também conseguiu domar todo o seu grupo, mas ele raramente pode chamá-los, porque são poderosos demais. Então, Ryoma descobriu que seu dragão vive nas montanhas e protege as pessoas do perigo. Então Elise disse que seu Fenrirs vive na floresta. E Reinhardt explicou a Ryoma que é difícil para monstros fortes encontrarem um lugar adequado para viver. Alguns dias depois, vemos Ryoma fazendo mais roupas impermeáveis, e ele as enviou para Serge. Depois disso, ele foi à Guilda dos Aventureiros, e seus amigos estavam ansiosos pela temporada das Hansgrel. Eles disseram que podem usar os materiais do monstro para criar remédios e equipamentos valiosos. Eles então tinham uma pergunta para Ryoma, porque queriam saber sobre suas roupas de trabalho. Welana e Misélia queriam evitar sujar suas roupas. Então Ryoma respondeu que a empresa Morgan vende roupas de trabalho. Seus amigos agradeceram a Ryoma pela informação. Eles decidiram imediatamente visitar o Insert para comprar roupas de trabalho. À noite, ele descobriu que a família Jamil queria ir ao lago depois de amanhã, porque Eliaria queria domesticar um pássaro lemur. Depois, Ryoma também praticou com sua guitarra. Ele também queria tentar a sorte em um concerto. Assim, Ryoma estava ansioso pela viagem ao lago juntos. De repente, ele percebeu que após a viagem, Eliaria teria que ir para a escola e ficou um pouco triste com isso. 2 dias depois, Ryoma e a família Jamil estavam a caminho do lago. Eliaria estava cansada e ficou impressionada com Ryoma por ter tanta energia. Os cavaleiros disseram que Eliaria também estava se saindo bem e que Ryoma era apenas especial. Então Ryoma conheceu Shin e seu grupo de aventureiros. Ryoma queria conversar mais com eles e Shin agradeceu. De repente, o sinal do aventureiro se desculpou porque estava envergonhado por tê-lo incomodado quando estava bêbado. Ele também agradeceu a Ryoma pelo conselho sobre como ganhar dinheiro com as Hansgrel. Ryoma ficou feliz e Shin e seu grupo queriam visitar sua lavanderia após a missão. Então ele correu até o lago e eles observaram os belos pássaros lemur voando no céu. Os pássaros perseguiam as Hus e Ryoma também descobriu seus amigos. Eles também se esforçaram muito para pegar as Hansgrel e ganhar muito dinheiro. Depois disso, Reinhardt viu alguém tentando domar um pássaro lemur. O estranho tocava sua flauta muito mal e Ryoma queria saber quão importante é uma boa música. Foi assim que Ryoma aprendeu que se o concerto é ruim, os pássaros dão um sinal de desaprovação e emitem um som de alerta. Os pássaros não gostaram da música do apito, e o homem ficou irritado, tentando atacá-los. Os pássaros limor reagiram com lâminas de vento e o aventureiro fugiu. Os pássaros limor o perseguiram e tentaram matá-lo. Ryoma conseguiu criar uma parede a tempo. De repente, os pássaros limor soltaram um grito e todos sentiram uma dor excruciante. Ryoma não foi afetado pela magia forte e percebeu que havia um único pássaro limor que causou o problema. Então Ryoma usou sua magia para isolar o pássaro especial e conseguiu conter o barulho em uma sala. Os pássaros então voaram para longe, e Reinhardt ordenou a Camille que ajudasse os aventureiros feridos. Depois, eles agradeceram a Ryoma por salvá-los, e Ryoma quis saber o que aconteceu. Renbak explicou a Renbak que o pássaro expulso era um poderoso pássaro lemur de pesadelo. Esse pássaro é muito raro e também pode usar magia negra.
Ryoma ficou horrorizado ao ver que muitos estavam gravemente feridos e lembrou que os deuses lhe haviam dado altas resistências. Por causa disso, Ryoma não teve problemas com o ataque. Depois, todos os aventureiros receberam tratamento médico. Mas, infelizmente, todos os pássaros lemur haviam desaparecido. Eliaria queria capturar um pássaro lemur e decidiu esperar pelo retorno deles. Em seguida, vemos os trabalhadores da lavanderia de Ryoma. Eles estavam trabalhando e aguardavam o jantar. Enquanto isso, Lilin elogiou os slimes limpadores pelo bom trabalho e os gêmeos cuidaram da lavanderia que se seguiu. Vimos Ryoma esperando com Eliaria, que esperava que os pássaros lemur voltassem. De repente, ela disse que em breve não poderiam mais se ver. Ryoma não sabia como responder às suas palavras tristes. Então ele tentou animá-la, mas a mãe dela o apoiou na conversa. Eliaria se animou novamente e pediu que Ryoma escrevesse muitas cartas para ela. De repente, Rizmaster Hughes apareceu. Ele deu um conselho a Ryoma para conquistar o coração de Eliaria. Ryoma ainda era muito inexperiente com garotas e Reinhardt queria proteger sua filha. Enquanto isso, Hughes provocou Ryoma ao beijar uma árvore. Como resultado, Ryoma o nocauteou por estar o provocando. Eliaria podia ouvir a conversa deles e ficou envergonhada. Depois disso, os pássaros lemur voltaram e Ryoma quis se afastar para não assustar os pássaros lemur. Mas Eliaria pediu que ele ficasse, pois sua presença lhe dava coragem. Em seguida, Eliaria começou seu concerto para os muitos pássaros lemur. Ela tocou uma música linda e os pássaros gostaram de ouvir sua melodia relaxante. Todos estavam fascinados com sua música criada por ela mesma e desfrutaram da bela melodia juntos. Então, os pássaros lemur se aproximaram de Eliaria e Ryoma lhe desejou sorte para domá-los todos. Como resultado, Eliaria conseguiu domar com sucesso um grupo de limões e ficou muito feliz. Então Ryoma quis tentar domar alguns pássaros lemur com sua guitarra também. Assim, Ryoma tocou sua música para os pássaros lemur e eles ouviram atentamente. Ryoma estava em seu ritmo e Hughes teve que chorar por causa de sua bela melodia. Então, um grupo de pássaros lemur também se aproximou, e o pássaro lemur Pisadelo também gostou da música de Ryoma. No entanto, Ryoma conseguiu domar os pássaros lemur também. Assim, ele ficou encantado com seus novos amigos monstros. Eliaria e seus amigos aventureiros estavam orgulhosos de Ryoma e o parabenizaram por tê-los domado. Todos estavam felizes que os dois conseguiram domar monstros tão fortes. Então, Sebas notou que Eliaria estava domando um pássaro brilhante. Ela descobriu que havia domado um raro pássaro lemur fantasma com afinidade à luz. Depois, Reinhardt quis acariciar o pássaro fantasma, mas o Pokémon brilhante não gostou dele. Após isso, eles voltaram para a mansão e celebraram o sucesso de Eliaria e Ryoma em domar os pássaros lemur. Além disso, Eliara tocou uma música para todos eles. Depois, vemos Ryoma. Ele era um conquistador e conseguiu seduzir Eliara para seu quarto. De repente, Eliara ficou triste porque logo teria que se despedir para viver na escola de magia. Ryoma soube que os nobres precisam ir à escola ao completarem 12 anos. Então, Eliara disse que tinha medo de não fazer amigos na escola, porque os alunos comuns tinham medo dela. A razão é que os outros alunos são cidadãos normais, e ela também possui uma magia muito forte. Foi assim que Ryoma descobriu que sua magia uma vez saiu do controle quando ela tinha 5 anos e machucou outro menino. O menino tinha medo de Eliaria e Eliaria temia que Ryoma também tivesse medo dela. Após ouvir sua história, Ryoma respondeu que não tinha medo dela e a animou. Além disso, Ryoma disse que ele também é diferente, e Eliaria afirmou que nunca teria medo dele. Depois disso, Eliaria quis lhe dar um presente de despedida. Então, ela lhe mostrou um colar mágico com uma pedra mágica. Ryoma não queria aceitar um presente tão caro, mas Eliaria o convenceu a ficar com ele por ela. O colar era para lembrá-lo da importante promessa de que se encontrariam novamente. Assim, Ryoma também quis dar algo especial para sua paixão, Eliaria. Ryoma então deu a ela um slime limpador e um slime catador. Ela ficou encantada com os dois slimes. Na manhã seguinte, a família de Amil partiu em uma jornada para a próxima cidade, e o servo disse que ele deveria vir visitá-los com frequência. Além disso, ele deveria sempre comer muitos vegetais. Então ele se despediu da família de Amil e todos pediram que ele escrevesse cartas para eles regularmente. Eliaria ficou triste com a despedida e queria que ele parasse de falar de forma tão educada. Então ela também disse que ele poderia chamá-la de Elia, em vez de seu nome completo. Em seguida, ela disse que iria estudar muito na escola para se tornar uma grande mulher. Depois, eles se despediram e a aventura deles juntos chegou ao fim. Ryoma olhou para frente e já começou a sentir falta de Eliaria e de sua adorável família.